Chegou a hora de resolvermos a questão discursiva de física do vestibular Baiano de Medicina 2023.1. Eu só vou resolver no modo rascunho, para o vídeo não ficar muito longo. Mas se você precisa do modelo formal para colocar na folha de respostas, então entra na nossa comunidade VIP do Telegram, eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar modelos prontos da própria Bankstrix e aí sim você vai poder tomar como referência. Mas vamos para a questão. Na década de 1970, uma equipe de pesquisadores, liderados pela astronauta estadunidense Vera Rubin, estudando a velocidade com que as estrelas orbitavam o centro de galáxias espirais, verificou que as estrelas mais próximas da periferia das galáxias tinham velocidades muito superiores ao esperado. A velocidade esperada era calculada através do que se estimava de massa mr de estrelas, poeira e gás, contidas dentro de um raio R através da expressão que obedece às leis de Newton da gravitação, V igual a raiz quadrada de Gm sobre R, onde G é a constante de gravitação. As altas velocidades implicariam que as galáxias só conseguiriam manter essas estrelas vinculadas gravitacionalmente a elas caso houvesse muito mais matéria ali, além da conhecida. Essa massa faltante seria de uma matéria de natureza ainda hoje não conhecida, chamada de matéria escura. Observando o movimento de uma estrela a 20 kpsec, persecs é uma unidade que a gente usa de medida de comprimento, de distância do centro de uma galáxia X, esperava-se a velocidade orbital de 10 km por segundo, com base nas estimativas de massa de matéria conhecida, mas o módulo da velocidade medida foi de 250 km por segundo. Vamos então resolver o primeiro item. Determine a relação entre a massa de matéria escura e a massa de matéria conhecida dentro do raio de 20 kpsec da galáxia X. Perceba que a questão quer que você calcule a relação. E o que é uma relação? Uma relação é sempre uma divisão. Então, o que ele está querendo é a divisão entre a massa de matéria escura e a massa de matéria conhecida. Então, vamos colocar o comando da questão aqui no canto esquerdo do vídeo. Chamaremos a massa de matéria escura de ME e a massa de matéria conhecida chamaremos de MC. Então, é essa divisão aí que a gente precisa encontrar. Mas vale lembrar que a massa total que orbita uma estrela, que a gente vai chamar de MT, ela é composta, portanto, da massa da matéria conhecida mais a massa da matéria desconhecida, que é a matéria escura. E daí nós podemos dizer que a massa da matéria escura, ME, vai ser a massa total menos a massa da matéria que é conhecida. Fininho, mas por que você fez isso? Eu fiz isso porque a gente vai encontrar essas massas a partir dessa relação, que é uma derivação da lei da gravitação universal de Newton, para a gente poder calcular a velocidade orbital. V é igual a raiz quadrada de Gm sobre R. Então, a partir dessa relação aqui, a gente descobre qual é a massa conhecida e qual é a massa de matéria escura. Então, note que a questão nos dá duas velocidades. Acompanhe aqui no canto direito do vídeo, ó. Uma velocidade de 10 km por segundo, que é uma velocidade esperada, ou seja, para aquela massa conhecida, e uma velocidade de 250 km por segundo, que foi a velocidade encontrada no cálculo. Ou seja, uma velocidade que, além da massa conhecida, também se compõe pela massa da matéria escura. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar essa primeira velocidade de 10 km por segundo para descobrir a massa da matéria conhecida. Então, vamos aplicar a relação que ele nos dá. V é igual a raiz quadrada de Gm sobre R. Vamos colocar aqui o mc, massa conhecida, e vamos substituir então o valor da velocidade que se esperava para essa massa conhecida, que é de 10 km por segundo. Então, nós vamos ter 10 igual a raiz quadrada de Gmc sobre R. E como é que a gente faz para tirar essa raiz da expressão? A gente pode elevar os dois membros da equação ao quadrado. Nosso objetivo é descobrir a massa, né? Ela está ali dentro da raiz, a gente utiliza esse mecanismo. Fazendo isso, nós vamos encontrar 10 ao quadrado, 100. Isso vai ser igual a Gmc sobre R. Pronto, como o nosso objetivo é descobrir a massa, então a gente vai isolar ela da fórmula. Colocando ela só em um cantinho aqui, ó, só em um membro, a massa conhecida passa a ser 100R dividido por G.
Pronto, descobrimos aí a massa da matéria conhecida. Então vamos voltar aqui para o canto esquerdo do vídeo e já vamos colocar ela aqui, ó, 100 R dividido por G. Legal. E agora, como é que a gente vai fazer para descobrir a massa da matéria escura? Bom, a gente vai utilizar o mesmo argumento, a mesma fórmula, só que utilizando uma outra velocidade. Então vamos lá. Velocidade orbital é a raiz quadrada de Gm sobre R. Agora, note que você não vai poder colocar aqui a massa da matéria escura, porque a velocidade encontrada foi de 250 km por segundo. E essa velocidade engloba tanto a massa conhecida, como também a massa da matéria escura. Então, para a gente usar essa velocidade, a gente tem que levar em conta aqui que essa massa da equação é a massa total. Então, isso daí confundiu muita gente. Então, agora sim, a gente vai substituir 250 é igual a raiz quadrada de Gmt sobre R. E aí a gente vai também elevar os dois membros ao quadrado para tirar da raiz, ó. Então, fazendo isso, quanto é que a gente vai encontrar? Bom, eu vou dar uma simplificada aqui nos cálculos para a gente poder ganhar tempo, mas fazendo essas continhas nós vamos encontrar que a massa total vai ser de 62.500, que é exatamente 250 ao quadrado, R dividido por G. Pronto, essa é a massa total. Mas note que a gente precisa é da massa da matéria escura. Ué, mas a massa da matéria escura é a massa total menos a massa conhecida. Então, a gente vai substituir aqui na equação de baixo. Ó, massa da matéria escura é igual à massa total, que nós acabamos de descobrir, 62.500 R sobre G, menos a massa conhecida, que é 100 R sobre G. Pronto, fazendo essas continhas, nós vamos encontrar que a massa da matéria escura vai ser 62.400 R sobre G. Pronto, e agora a gente volta para o canto esquerdo do vídeo e finaliza a questão. A massa da matéria escura, 62.400 RG, e daí a gente pode simplificar o RG do numerador com o RG do denominador, 2 zeros do numerador com 2 zeros do denominador, e vamos chegar à razão 624. Essa é a resposta do item 1. Vamos agora responder o segundo item. Calcule o tempo em segundos que essa estrela leva para completar uma volta em torno do seu centro galáctico, adotando 1 kpsec igual a 3 vezes 10 a 16 km. Bom, o que é tempo de uma volta? Tempo de uma volta a gente chama de período. E para a gente descobrir o período aqui, a gente pode calcular através da própria velocidade, um conceito raiz. Velocidade no movimento circular uniforme é ΔS sobre ΔT também, é a própria velocidade média. Só que se a gente chamar esse ΔT, que é um tempo qualquer, de período, vamos representar aqui o período por T maiúsculo, período é um tempo de uma volta, então perceba, para um tempo de uma volta, qual é a distância que um objeto percorre? Em uma volta, a distância que ele percorre é o comprimento de uma circunferência, que a gente calcula como sendo 2πr. Prontinho. Como a questão pede para calcularmos o período, a gente vai isolar o período aqui da fórmula. Então, o período é 2πr sobre a velocidade. A gente pode considerar π aproximadamente 3. Você não é obrigado a fazer isso numa questão discursiva, mas se fizer, coloque, adotando π aproximadamente 3, não tem problema nenhum. E daí a gente vai substituir. Então, o período vai ser 2 vezes 3 do π, vezes o raio, né? Então ele diz aqui, ó, que o raio é de 20 kpsecs e que cada parsec corresponde a 3 vezes 10 a 16 quilômetros. Então esse raio vai ser 20 multiplicado por 3 vezes 10 elevado a 16. Prontinho. Tudo isso dividido pela velocidade. Que velocidade é essa? É a velocidade real, a velocidade que foi encontrada nos cálculos, 250. Pronto, se você fizer essa continha, você vai poder dar uma simplificada boa aqui e vai poder dizer que o período é, olha só, 3 vezes 20, 60. 60 vezes 3, 180.
180 multiplicado por 2 dá 360. Então, nós vamos ter 360 vezes 10 elevado a 16, dividido por 250. Quando você dividir 360 por 250, vai dar um valor aproximado, 1,44 vezes 10 elevado a 16 segundos. Pronto, essa é a resposta do segundo item. Então tá aí a questão discursiva Vestibular Baiano de Medicina 2023.1.